Nós estamos começando então o nosso 23º estudo no Apocalipse. Hoje nós vamos estar vendo o capítulo 15, que é o anúncio das últimas pragas, né? Que são as 7 taças da ira de Deus, tá bom? Nós vamos estar vendo isso hoje à noite. Antes da gente fazer a leitura aqui, no nosso último estudo nós vimos que Deus dá a João uma antecipação do destino dos ímpios e dos salvos, né? Os salvos serão galardoados e irão para o descanso eterno na presença do Senhor. E nós vimos também que os ímpios, ou seja, aqueles que rejeitam o sangue do Cordeiro, inclusive aqueles que estarão presentes durante a grande tribulação, eles adorarão a besta, né? Receberão a marca. Então nós vimos também que eles receberão o seu destino eterno, que é o lago de fogo. Né? Então nós vimos a respeito disso. Eu não sei de você, irmãos, mas quando você lê uma literatura assim, com toda essa sequência de eventos e tantas coisas que nós estamos vendo, né, parece que dá vontade de já correr para o final para saber o restante das coisas, para saber, né, como é que termina, qual que é a conclusão de tudo isso. E nós estamos caminhando para esse final, porque nós vamos estar vendo hoje o capítulo 15, então já vai faltar 7 capítulos só para a gente poder fazer esse fechamento do livro. E eu disse para os irmãos que quando chegar principalmente nos capítulos finais, nós vamos estar usando inclusive o culto de domingo à noite para transmitir algumas mensagens ali importantes nesses capítulos, tá? Quando chegar mais no finalzinho, tá bom? Então você vê aqui que Deus está julgando a terra nesse momento que nós estamos lendo. E não é pouca coisa, porque até agora a gente já viu muita coisa, a gente viu muito detalhe a respeito do castigo de Deus, né? Aconteceram muitas coisas até agora. E dentre essas coisas, né, vamos fazer uma revisão aqui, só para a gente poder entender, né? Hoje o estudo é um pouco mais curto, então faz um tempo já que nós não revemos essas coisas, e tem alguns aqui que não participaram no começo, né? Então algumas coisas para a gente poder entender aqui a respeito dos eventos escatológicos aqui. Nós vimos já a respeito da época da igreja, nós estamos vivendo a época da igreja, né? Hoje é a época da igreja. Nós vimos ali a respeito das 7 igrejas da Ásia que foram escritas, né, cartas para elas. E aí então quando passar essa época, nós vamos ter o arrebatamento da igreja, que nós não sabemos quando vai ser, né? Mas isso é algo que vai acontecer. E nesse arrebatamento da igreja, nós vimos que acontecerá alguns eventos, que será o tribunal, né, de Cristo, onde nós seremos julgados pelas nossas obras, não para salvação, mas pelas nossas obras, nós seremos julgados, né? E também nós vamos ter as bodas do Cordeiro, que é onde Apocalipse menciona a respeito disso, não é? Bem-aventurados aqueles que fazem parte das bodas. Também enquanto isso aconteceu o arrebatamento, então aqui na terra começa o período de 7 anos de tribulação, que esse evento nós encontramos em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27 principalmente. Em outras partes da Bíblia, mas principalmente nesse texto aqui, tá bom? Nesses 7 anos, algumas coisas vão estar acontecendo aqui na terra. Nós vamos estar no céu e aqui na terra estarão acontecendo algumas coisas. Por exemplo, o anticristo será revelado e nós vimos a respeito disso, estudamos sobre ele. Então ele vai ser revelado, né? Ele vai fazer ali as suas obras, ganhar a confiança das pessoas e tudo mais que nós já vimos, não vou entrar em detalhe. Nós temos também os juízos de Deus, que estão descritos no capítulo 6 a 18, que são o quê? Os 7 selos, as 7 trombetas, e nós vamos fazer uma introdução hoje à noite para as 7 taças da ira de Deus, tá? E aí depois, quando terminar esses eventos, nós temos a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, a segunda vez que Jesus vem e coloca os seus pés aqui nessa terra. Nós vamos estar vendo a respeito disso, tá bom? Depois disso, né, quando acontecer toda aquela questão a vitória do Cordeiro e tudo mais, nós temos então o reino milenar de Cristo, onde então ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre a terra e estará reinando aqui com os seus santos, tá? Depois, quando terminar esse reino, que é onde Satanás vai estar aprisionado e tudo mais, né? Aí nós vamos ver Satanás sendo julgado, sendo condenado, e aí logo em seguida nós vamos entrar no
bom, nós não vamos entrar, né? Mas vai acontecer o julgamento do grande trono branco. E nesse julgamento do grande trono branco, nós vamos ver ali que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Tá? Apocalipse capítulo 20, tá bom? E aí, depois desse evento, nós temos a descrição do nosso estado eterno, que é Apocalipse 21 e 22, quando ele fala a respeito da nossa morada eterna, tá? Que é onde ele vê novos céus e nova terra. Tá bom? Então, tudo isso aí, nós estamos, então, naquela parte ali dos juízos de Deus. Já vimos os selos, as trombetas, e agora hoje é uma introdução para as taças, que nós vamos começar na semana que vem, tá certo? Então hoje à noite nós vamos estar vendo a respeito disso, o anúncio das últimas pragas, as 7 taças da ira de Deus. Nós vamos ver aqui que são as últimas pragas, os últimos castigos de Deus sobre a terra. Apocalipse capítulo 15, vamos fazer a leitura então? Apocalipse capítulo 15, diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, ou completada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais, ou seres viventes, algumas traduções, né? Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Tá? Então nós vemos alguns personagens aqui, vamos estar vendo a respeito disso, tá bom? Mas então no capítulo 15, Deus continua o seu julgamento, o seu juízo sobre a face da terra, tá? Sobre os ímpios, sobre as nações ímpias. Então Deus continua aqui os seus juízos. E 3 pontos aqui para a gente poder, eu gosto de dividir em pontos para poder, que aí a gente fixe o nosso pensamento no primeiro ponto, que aí já faz uma preparação para o segundo, e assim para o terceiro, e fica mais fácil para a gente poder colocar em ordem, né, os nossos pensamentos. Embora é meio difícil, porque nós vimos que Apocalipse não é algo tão fácil para a gente poder ver, né, imaginar as coisas. Se é difícil para nós, eu sempre digo isso, se é difícil para nós, imagina para João então, como é que foi para ele poder escrever todos esses eventos aqui de uma forma que poderia ter sido escrita. Hoje nós temos a nossa imaginação hoje, ela já é mais trabalhada, por causa dos filmes e efeitos especiais que nós vemos e tudo mais. Naquela época não tinha nada disso, então imagina como é que foi para as pessoas daquela época lerem essa literatura aqui, né? Então, mas vamos começar aqui a formar colocar o nosso pensamento em ordem. Nós vimos aqui então que aparecem os 7 anjos com as últimas pragas. 7 anjos aparecem, você viu aqui então, ele descreve esse cenário como um grande e admirável sinal. Grande e admirável, creio que essas foram as melhores palavras que João tinha para poder descrever isso. Então ele diz o quê? 7 anjos, e estes 7 anjos
carregavam as 7 últimas pragas, que mais tarde vai ser revelado que pragas são essas. Será revelado que pragas são essas, né? E aí diz aqui que estas últimas pragas são a consumação da ira de Deus. Então são as últimas, é a última parte do castigo de Deus. Está vendo que o negócio está afunilando, agora começa a ficar mais intenso o castigo e as coisas que vão acontecer, que tudo isso é uma preparação para o final. Então já está encaminhando para o final. Você está vendo isso aqui, né? Aí já começa até a ficar mais reduzido, mais resumido a coisa aqui, ó. No capítulo 16 nós já vamos ver as taças. Depois ele vai tratar com a Babilônia, que eu mencionei a respeito do que seria isso, e nós vamos estar vendo mais detalhadamente, né? O que seria essa Babilônia, tá bom? Então nós vemos aí 7 anjos que aparecem, né? Que eles têm poder nas as 7 últimas pragas. Nós vimos também agora aqui que aparece o cântico dos vitoriosos da grande tribulação. Você viu aqui no versículo 2, então, ele viu como algo parecido com o mar de vidro, né? Esse mar de vidro é interessante porque também aparece um mar de vidro no capítulo 4, que é quando ele revela os 4 seres viventes, que são os mesmos que aparecem aqui. Tem alguns personagens que você vê que, eu não sei se você reparou, mas vem repetindo nos capítulos. Falou muito aqui a respeito dos 24 anciãos que se mostram no capítulo 4. Falou também dos 4, a minha tradução diz animais, mas são seres viventes, seres angelicais. Falou desses 4 seres angelicais, tanto os anciãos quanto os 4 seres estavam ao redor do trono. Capítulo 4 nós vemos o trono de Deus. Então, esse mar de vidro é visto no capítulo 4 também. Só que no capítulo 4, esse mar de vidro, ele não é como esse aqui. Aqui diz que ele é misturado com sangue. O que seria isso? Tem várias opiniões e sugestões sobre isso, né? O que seria esse mar de vidro? Mas aqui nós imaginamos algo parecido com um mar mesmo, né? Tão cristalino, né? Parecendo um vidro, só que nesse caso aqui, misturado com fogo. É um jeito que João achou melhor descrever aquilo que ele estava vendo, né? Então ele diz, e também ele viu os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então aqui é interessante. Nessa mesma visão, João vê novamente aqueles que saíram vitoriosos contra a besta, contra o anticristo. Ele não recebeu a marca da besta, ele não adorou a besta. Nós vimos no capítulo 13 a respeito da besta, nós vimos no capítulo 14 o destino daqueles que adoram a besta e daqueles que receberam a sua marca, que nós vimos na semana passada e retrasada, né? E hoje aqui ele vê então ele vê aqueles que não receberam a marca. Então ele já falou sobre a besta, dos que receberam a marca, e agora ele fala dos que não receberam, dos que saíram vitoriosos, que não dobraram seus joelhos diante daquela besta, né? Daquela imagem que fala, que nós vimos no capítulo 13. Tá? Agora, algo interessante aqui é que estes vitoriosos aqui, eles tinham harpas. E aí você viu que no versículo 3, diz ali, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, agora peraí, que cântico que é esse? É de Moisés ou do Cordeiro? Não, é dos dois, é um cântico só, que se refere tanto ao cântico de Moisés, como também sendo ao cântico do Cordeiro. E esse cântico diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Esse é o cântico que eles começaram a pronunciar ali, esses vitoriosos com as suas harpas. No final de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, você vê que, de certo ponto para cá, o Apocalipse ele começa a levar o nosso pensamento lá para trás, lá para o Antigo Testamento.
E até mesmo para eventos anteriores, né, a isso, como a queda de Satanás, por exemplo. Então, você vê aqui que ele começa a levar os nossos pensamentos lá para trás. No final do livro de Deuteronômio tem o Cântico de Moisés ali, né? E também você encontra um outro Cântico de Moisés, por exemplo, em Êxodo capítulo 15. Esse Êxodo capítulo 15, Moisés, ele pronuncia um cântico diante do Senhor, e aí é aquele evento em que no finalzinho aparece Miriam, ela pega o seu tamboril e começa a tocar e dançar, né, aquela dança judaica ali entre o povo, e as mulheres foram atrás dela, tocando tamboris também. Esses cânticos de Moisés eram cânticos de vitória, eram cânticos de vitória. Então nós entendemos aqui que quando ele fala sobre cântico de Moisés, está falando do cântico de vitória. E tanto é que, por isso que é de Moisés e do Cordeiro. Porque a gente vê aqui claramente que o Cordeiro ele está vindo vitorioso. Ele vem vencendo. Né? É interessante que aí faz a gente lembrar daquele hino que a gente canta, né? Vencendo vem Jesus. Você vê que as estrofes do hino ele diz, né? Aí canta a estrofe e aí no final vencendo vem Jesus. Segunda estrofe, no final vencendo vem Jesus. Aí na terceira também. Quando chega na última estrofe, o que é que ele fala? Vencido tem Jesus. Mas como assim? Jesus ele já é vencedor? Sim, nós sabemos, mas ele vai se mostrar vencedor aqui claramente um dia. Né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas pisam no sangue do Cordeiro, rejeitam Jesus, blasfemam do nome de Deus, mas um dia eles receberão aquilo que lhe é devido. Né? Então, por quê? Porque o Cordeiro ele é vitorioso, mas um dia ele vai se mostrar vitorioso. Né? Por enquanto ele é longânimo. Tá? Então esse cântico de Moisés e do Cordeiro, você vê as palavras aqui, né, que eram cânticos de vitória, justo é Senhor, todo-poderoso e tudo mais, grandes, maravilhosas as tuas obras, é um cântico de vitória, tá bom? Então você se lembra aqui que o Apocalipse, ele é a descrição da vitória de Deus sobre o pecado, sobre Satanás e seus anjos, sobre os inimigos terrenos de Deus. Aí quando eu falo dos inimigos terrenos de Deus, isso aqui já se aplica tanto ao ímpio mais simples, digamos assim, quanto à mais alta patente desse mundo. Todos serão julgados um dia. Todos serão julgados. Então o Cordeiro, ele virá vitorioso. Ele vai se mostrar vitorioso. Tá? Agora, a terceira parte que nós vemos aqui, então, aí aparecem as 7 taças da ira de Deus que são entregues àqueles 7 anjos. Tá? No versículo 5, então, João, continuando a sua descrição, ele diz: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Olha só, agora ele tem a visão do tabernáculo. De novo, Deus pega o nosso pensamento e joga lá atrás, lá em Êxodo, na época lá onde foi levantado o tabernáculo, lá naquela época, naquele contexto. Então aqui João ele vê o tabernáculo de novo. Né? Ele fala que o templo do tabernáculo do testemunho, ou da aliança, né? Algumas Bíblias dizem assim, da aliança entre Deus e o seu povo. João vê esse tabernáculo. Né, se abre ali e ele vê esse tabernáculo, né, que se abriu no céu. Aí ele disse então no versículo 6, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo desse tabernáculo. Então quando ele abriu, né, e ele teve essa visão desse tabernáculo que se abriu no céu, desse tabernáculo saíram os 7 anjos. Né, saíram os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente. Linho, no Antigo Testamento, quem vestia de linho era o sacerdote. De novo, ele joga o nosso pensamento lá no tabernáculo. Esses anjos, eles saíram então vestidos de linho resplandecente. Né? Então isso aqui é uma referência ao sacerdócio lá do Antigo Testamento. E ele diz ali que eles tinham cintos, né? Cintos de ouro pelos peitos. Quando a Bíblia menciona sobre cintos de ouro, geralmente ela está falando a respeito de realeza.
Quem cingia os seus peitos com um cinto de ouro eram os reis. Eram os reis. Então, o que nós entendemos aqui, que provavelmente se refere, é que esses anjos eles eram representantes do Rei dos Reis. E eles foram incumbidos de trazerem os últimos juízos de Deus sobre a face da terra. Então, eles já vieram adornados. Esse aqui é o fechamento do juízo de Deus. Como nós vimos no versículo 1, porque nesse juízo, nessa sequência de 7 taças, a ira de Deus vai ser consumada. Então aí é a última parte do julgamento de Deus sobre a terra. Tá bom? Então, tendo esses adornos, né? Então no versículo 7 diz: e um dos 4 animais ou seres viventes ou seres angelicais que nós vimos no capítulo 4, né? Um daqueles seres viventes ali, diz ali que deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. O que tinha nessas taças? Cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, um daqueles 4 seres que nós já vimos no capítulo 4, né? Até te encorajo, se você não leu, leia o capítulo 4. E, lembrando de novo, esses estudos, eles estão sendo postados, né, lá no YouTube. Então, se você quiser, você pode acessar lá. Se não souber onde que está, me fala que eu te mando, tá bom? Mas aí você pode puxar lá o capítulo 4, que aí você vai ver a descrição. São seres bem diferentes, né, bem estranhos, tá bom? Esses seres aqui é uma mistura meio louca, né, meio estranho. Mas um desses seres, então, ele traz as 7 taças e entrega para esses 7 anjos. Olha que interessante. Né? Então, nessas taças tinham a ira de Deus. E essa ira, a partir da semana que vem, no capítulo 16, nós vamos ver que essa ira, ela é derramada sobre a terra em forma de 7 taças. Tá? Então, foi entregue para esses anjos. E aí no versículo 8, então, ele conclui dizendo: e o templo, de onde saíram esses anjos, o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então o templo se encheu com a glória de Deus de tal forma que ninguém podia entrar lá dentro, até que terminasse essas 7 taças. Né? Então esse templo ali que João viu. Tá bom? Agora, quando Salomão, de novo, ele traz o nosso pensamento lá para trás. Por quê? Não foi só essa visão que João teve arremete ao Antigo Testamento, porque aconteceram coisas assim lá no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Salomão construiu o templo, aí eles trazem de volta a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Colocaram essa Arca da Aliança lá no lugar santo, aquele compartimento dentro do templo, né, no lugar santo. Colocaram essa arca lá. E aí Salomão ele faz uma oração ao Senhor. Né, ele ora a Deus. E depois dessa oração, em 2 Crônicas capítulo 7, acontece algo assim. Por quê? A glória de Deus encheu todo o templo e ninguém podia entrar lá, diz lá o texto, 2 Crônicas 7. Por quê? Porque a glória de Deus, a presença, a manifestação de Deus encheu de tal forma aquele lugar que ninguém podia entrar, ninguém conseguia entrar, ninguém podia entrar lá dentro. Outro evento foi em Isaías capítulo 6. Lá em Isaías 6, a gente vê lá na visão de Isaías no templo também, né, quando ele fala ali dos os anjos voando e tudo mais, querubins. E aí ele diz ali que o templo se encheu de fumaça, mostrando a presença de Deus e a manifestação da sua glória. O templo encheu de fumaça, ficou cheio de fumaça. Então isso aqui é diretamente ligado à manifestação de Deus. A manifestação de Deus. Então Deus se manifestando no templo, né, nesse templo que João vê, que é o templo do tabernáculo. Né? Então Deus se manifestando ali. Essa manifestação de Deus é algo interessante, porque ela está ligada ao seu poder e ao seu castigo. E ela faz lembrar aqui, porque é o castigo. Ele diz aqui que enquanto não terminou esse derramamento dessas 7 taças com a ira de Deus sobre a terra,
enquanto não terminou, Deus estava enchendo o templo ali com a sua glória. E ninguém podia entrar, até que terminasse isso. Né? Então, aqui me traz à lembrança 2 versículos na Bíblia. Abacuque 2:20 diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então aqui mostra o poder, a glória de Deus, e diz que ele está no seu santo templo. Nós sabemos, Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas aqui se referindo, né, especificamente sobre a presença de Deus, ele está no seu santo templo. E aí, estando Deus lá, Romanos 1,18 diz que há algo sobre isso, porque diz assim, olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, de onde que manifesta? Do céu. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens, sobre a terra. Então, é isso que está acontecendo. Deus, sendo onipresente, nós sabemos, mas Deus do céu manifestando a sua ira sobre os homens na face da terra. Então aí essa ira, nós vamos estar vendo aqui o finalzinho dela, através das 7 taças aqui, tá bom? Então a conclusão de tudo isso, irmãos, haverá um dia em que Deus irá derramar a sua ira sobre todo pecador não regenerado. Não simplesmente sobre o pecado, mas sobre o pecador. Pecador. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente entende na palavra de Deus. Porque muitas pessoas dizem assim, que Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E está certo, não está errado isso, eu creio profundamente, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e morreu por nós. Mas nós temos o outro lado desse pensamento. Por quê? João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas e aquele que não crê? Aquele que não crê no Filho de Deus, em Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não sobre o pecado dele, mas sobre ele. Tá vendo como é que a gente tem que achar um equilíbrio ali? Tem que saber entender bem as coisas? Deus ama o mundo, Deus ama o pecador, sim, porque tanto é que ele deu Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. Mas, por outro lado, a ira de Deus permanece sobre aquele que não tem Jesus também. Então, Deus ele não se ira somente contra o pecado, mas contra o pecador. O pecador está debaixo da ira de Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós saímos de debaixo da ira de Deus. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, da ira do Cordeiro, que um dia será derramada nessa terra. Nós não estamos mais debaixo dessa ira. Por isso que eu creio profundamente que nós não estaremos recebendo esses castigos aqui, porque isso aqui não é destinado à igreja, é um castigo destinado aos ímpios. Nós vemos isso claramente na palavra de Deus, tá? Então, graças a Deus, por quê? Porque nós temos essa certeza de que nós não estamos debaixo da ira de Deus. Mas aí fica aquele pensamento, e aqueles que estão? De certos estudos para cá, de um certo ponto para cá, eu sempre venho frisando isso, porque nós estamos vendo castigos de Deus sobre a terra, sobre os ímpios. E aqueles que não têm Jesus? Nós temos uma tarefa de levar o evangelho até eles, de poder evangelizar, de poder mostrar Jesus Cristo. Para quê? Para que eles também sejam salvos da ira futura, que é o que a Bíblia diz, tá bom? Então fica aí esse pensamento, né, que o Senhor esteja ajudando a cada um de nós, que nós possamos sim ser agradecidos a Deus por estarmos livres da ira, mas ao mesmo tempo nos preocuparmos com aqueles que não fazem parte, né, do povo de Deus, daqueles que ainda precisam de Jesus, porque essa ira aqui é destinada a eles, será destinada a eles, tá? Então que Deus esteja abençoando o nosso coração e nos ajude a aplicarmos essa verdade nas nossas vidas. Amém?